Eu quero te mostrar aqui na Bíblia que esse pensamento é errado. Amém? Disse o apóstolo Paulo. Aqui, irmãos, deixa eu situar você. Paulo estava chateado, porque, eu não sei se você sabe, o apóstolo Paulo, ele foi visitado pelo Senhor Jesus, confrontado pelo Senhor Jesus no caminho de Damasco, em torno de 34 anos depois que Jesus subiu aos céus. A gente vai lendo assim, pensa que foi uma coisa ali depois da outra. Não, foi muitos anos depois, quase 3 décadas depois, ou um pouco mais de 3 décadas depois. E os apóstolos já haviam escolhido Matias para o lugar de Judas. Fizeram um sorteio, você acredita nisso? Fizeram um sorteio, o nome que tirou lá, Matias, pronto, é apóstolo. Esse negócio de não consultar Deus, irmão, é um perigo, tá? O que você sabe de Matias? Ninguém sabe nem do que eu estou falando. Tem gente que não sabe nem de quem eu estou falando. Tem gente que não sabe, né? Foi o apóstolo colocado no lugar de Judas Iscariotes. Foi tirado em sorteio, não estou brincando não, foi tirado em sorteio o nome dele. Mas, se você observar, em Apocalipse fala de 12 portas. Você acha que está lá o nome de Paulo ou de Matias? Isso vamos falar outro dia. Dá um estudo maravilhoso. Outro dia eu vou falar sobre isso. Tá certo? Isso é gostoso de aprender. Mas eu vou falar sobre isso outro dia. O que importa é que Paulo foi, sim, chamado pelo próprio Senhor Jesus para o apostolado. Só que os apóstolos mais velhos não deram muita bola para ele, não. Paulo diz que visitou lá e não conseguiu falar com eles, a não ser com Tiago e com Pedro. Os outros nem foram receber ele. A bem na verdade, a primeira vez que houve um concílio de todos os obreiros foi para resolver um problema de Paulo. Porque Paulo tinha plantado as igrejas e estava uma confusão entre os judeus e os gregos, se era para obedecer a lei, se não era, né? Entendeu? Então quando Paulo ia, era atrás de problemas. Eles não queriam muita conversa com Paulo. Passou um tempo, então ficou aquele coisa de: será que ele é apóstolo mesmo? Aí Paulo se revoltou. Aí ele diz assim, olha: antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência. Em que mais? Nas aflições. Em que mais? Necessidade. Aí você pergunta: como é que pode um homem de Deus como Paulo dizendo que passou o quê? Necessidades. Que mais? Nas angústias. Que mais? Nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, quer dizer, escudo, espada, né? Escudo da fé, espada, que é a palavra. Amém? Ai, meu filho, enganchou aqui o negócio. Por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Amém? Então cuidado com o pequenininho, pobre, frágil, quebrado. Você olha assim, não dá nada pela pessoa. Você pode ter ali um grande servo, serva de Deus. Entende? A pessoa está passando um momento de luta, mas Deus está ali. Deus está ali. Ou não estava com Paulo? Era Satanás que estava nos coros dele quando ele estava passando por tudo isso? Era, irmãos? Hein, gente? Não. E por que Deus deixou? Pergunta para o teu irmão, por que Deus deixou
Paulo passar por tudo isso? Responde: eu sei lá. Quem vai saber? Não sei. Ele quis, ele deixou. Talvez Paulo tinha que aprender alguma coisa, por ter sido uma pessoa, né, de classe abastada, ser um doutor, ter sido uma pessoa de muita autoridade. Talvez ele precisasse ser quebrantado, aprender humildade, aprender a depender de Deus. Não sei. Só sei que foi assim, tá? Deus quis assim. Amém? Você está me entendendo? Deixa eu continuar aqui. Ele diz aqui, Paulo, capítulo 11 de 2 Coríntios, verso 1 a 27, eu realmente encerro agora, tá? Ele fala: envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos. Ele aqui revoltado com os outros apóstolos, preste atenção. Mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Ele disse: também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. E por que ele diz isso? Porque os caras viviam em Jerusalém, irmãos. Eram homens de Deus, eram pessoas de Deus, mas não arredavam o pé de Jerusalém. Reunia a igreja sempre ali, não tinha, não fazia mais nada, era só ali. Enquanto Paulo, olha, ralado no meio do mundo pregando o evangelho. Então ele diz: eu ainda mais. Em quê? Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas, irmãos. 5 quarentenas de açoite menos 1. 39 vezes 5 dá quantas? Açoite, meu filho. Se você não lembra como é que eram os açoites, lembra da paixão de Cristo, tá? Eles botavam pedacinho de madeira e de osso na ponta dos açoites, uns bolinhos de ferro, tá? A lapada era segura, tá? Difícil suportar tudo aquilo, entende? Quanto? Eu sei lá. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado, e nessa vez aqui ele teve que se fingir de morto, para não morrer. Os cabas jogaram a pedra lá, deixaram ele em paz, que parecia que estava morto. 3 vezes sofri naufrágio. Irmãos, imagina que eu estou falando aqui de um homem da nossa geração. Eu contando assim, quem? Diácono Paulo Júnior. Rapaz, tem um pregador aí, irmão. O carro capotou, a casa pegou fogo. Vou contando. A pessoa vai dizer: isso não é homem de Deus, não. É um cabo azarado. Ou cabo azarado. Tudo acontece com ele. Não é assim que as pessoas fazem o julgamento hoje? Uma noite, um dia, passei no abismo, aqui no meio do mar. Devia estar agarrado em alguma tábua, alguma coisa assim. Entende? Um dia inteiro e uma noite, irmão, perdido no meio do mar. Em viagens, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, que é ladrão, né? Em perigo dos da minha nação, que o povo queria matar ele. Em perigo dos gregos, né? Gentios que queriam matar ele. Perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre os falsos irmãos. Se tivesse um fundo musical para Paulo, dava para botar. Né? Pense na missão. Perigosa, tá? Em trabalhos e fadiga. Em vigílias, muitas vezes. Em fome e sede. Em jejum, muitas vezes. Em frio e nudez, quer dizer, falta de roupa, pouca roupa, porque ficava preso, a roupa rasgava, certo? E às vezes demorava a ir alguém para socorrê-lo.